Capítulo 2941 Quebra, Parte 1. Embora o corpo de Aurus fosse feito de energia, ele ainda retinha a massa coletiva da cidade e seus cidadãos e tinha que seguir as leis da física. A gravidade puxou o portador da unidade para baixo no solo agora instável, tirando sua mobilidade. Droga, não há elemento ar suficiente para me erguer, ele pensou. Se eu não dissipar minha proteção, serei um alvo fácil enquanto aqueles malditos Eldritches tomam seu tempo para conjurar o que quiserem. Mal sabia Aurus que Orion ouviu cada um dos pensamentos da cidade perdida no momento em que os formulou. Assim que o equilíbrio elemental foi restaurado, o híbrido Eldritch caminhante conjurou uma série de matrizes inúteis ao redor do gigante dourado. Aurus ainda estava se perguntando que pontos as barreiras, sensores de vida e conjuntos de construção de pontes poderiam ter quando Eldritch estalou os dedos e lançou um feitiço de desordem. Orion havia escolhido formações mágicas que se sobreporiam àquelas conjuradas por Aurus e as conectariam sem interrompê-las. Dessa forma, o feitiço desordem desencadeou uma reação em cadeia que se livrou de todas as defesas do objeto amaldiçoado de uma só vez, ao mesmo tempo em que lhe desferiu um golpe enorme. A explosão resultante engolfou a cidade perdida, cegando a visão da vida e dando aos Eldritches uma oportunidade para um ataque surpresa. Antes que a poeira pudesse baixar, os 6 hábitos desencadearam um máximo de aniquilação do caos no gigante dourado. Aurus conjurou uma barreira espiritual para se proteger, mas o ataque veio de todos os lados e sua mana estava espalhado muito fino para importar. O feitiço anti-guardião perfurou seu corpo e consumiu quantidades consideráveis da energia mundial que a cidade perdida havia acumulado meticulosamente desde sua libertação. Não existe habilidade perfeita. Tem que haver um ponto fraco. Aurus pensou enquanto invocava o elemento terra novamente para proteção e usava a tempestade criada pelo desequilíbrio elemental para limpar sua linha de visão. Assim como ele suspeitava, apenas o Habitote original poderia lançar um feitiço tão poderoso. As cópias agiam como simples reservas de energia e seus corpos estavam murchando rapidamente conforme a mana que continham acabava. A cidade perdida ignorou os clones e concentrou sua barreira espiritual somente contra os Eldritch, sabendo que assim que se livrasse de Habitote os outros ataques também desapareceriam. Não tão rápido. O som da voz de Orion fez Aurus se amaldiçoar por ter se esquecido do outro Eldritch. Ele se virou bem a tempo de ver Orion consumir a mana que ele havia roubado da cidade perdida para abastecer sua próxima magia. Suas assinaturas de energia não combinavam mais, tornando Aurus vulnerável à magia do Eldritch novamente. Uma versão modificada de aniquilação do caos irrompeu do híbrido caminhante, mirando no joelho de Aurus. O elemento amaldiçoado foi substituído pela habilidade única de linhagem Eldritch de Orion, quebrar. Um feitiço de caos imbuído dele não destruiria algo apenas. Ele o apagaria da existência como se nunca tivesse existido em primeiro lugar. Para seres vivos, não era diferente do caos comum. Uma força vital continha os projetos completos do corpo inteiro, então, enquanto alguém estivesse vivo, as partes faltantes poderiam ser regeneradas. Para um artefato místico, no entanto, as coisas não eram tão simples. Se uma runa fosse danificada, a magia da qual ela fazia parte seria enfraquecida, mas com o tempo seria reparada pelo pseudonúcleo. Se uma runa fosse deletada, em vez disso, o encantamento se desintegraria. Na melhor das hipóteses, o artefato perderia uma de suas funções. Na pior das hipóteses, ele implodiria devido à interrupção da matriz de magia. Era o segredo da força de Orion, já que ele precisava de apenas um golpe bem-sucedido para transformar o equipamento mais poderoso de seus inimigos em um pedaço de lixo. Quando a aniquilação atingiu, consumiu parte da energia que compunha a panturrilha de Aurus e todas as runas que ela continha. A cidade perdida experimentou uma dor cegante, e seu membro ficou inutilizado. Enviar mais energia era inútil porque, uma vez que o dano fosse reparado, não havia como restaurar a funcionalidade da perna e todos os encantamentos que ela continha.
Vários hospedeiros morreram no rescaldo simplesmente porque as informações sobre eles armazenadas dentro da matriz de magia de Aurus também foram apagadas. Perder um único hospedeiro não era apenas uma eventualidade quase impossível. Também implicava perder todo o seu conhecimento e habilidades. Inúmeros feitiços que até um momento atrás Aurus conhecia como a palma da sua mão desapareceram de sua memória. O choque da amputação física e mental paralisou a cidade perdida que se debateu na tentativa de recuperar o equilíbrio. Abitot focou sua aniquilação na perna machucada, fazendo Aurus perder o controle de sua magia de voo e cair no chão com o estrondo. Relaxe, velho amigo. A boa notícia é que não tenho como matá-lo com segurança. É por isso que mirei para longe dos seus pseudonúcleos. Orun disse, sua voz cheia de falsa compaixão. A má notícia é que não preciso. Outra aniquilação destruidora atingiu o pé esquerdo, apagando mais runas e desabilitando mais encantamentos. O dano foi severo, mas não fatal. Um objeto amaldiçoado era um ser vivo com sua própria força vital. Enquanto os pseudonúcleos estivessem intactos e tivessem uma fonte de energia estável, os encantamentos destruídos poderiam ser regenerados da mesma forma que um membro perdido. Levaria tempo e muita energia mundial, mas era possível. Não sei se tenho nenhum dos dois. Aurus pensou enquanto Orun lançava uma terceira aniquilação destruidora após uma breve pausa para recuperar suas forças. Desta vez, o feitiço atingiu a mão direita do gigante, não deixando nada acima do pulso. Mais memórias e feitiços foram perdidos para sempre, mas desta vez o Eldritch teve sorte, atingindo o local onde a essência de algumas bestas divinas menores estava armazenada. Os órgãos de mana que a cidade perdida mais prezava, a fonte de seu sonho de um dia ganhar as habilidades da linhagem de todos os guardiões, também desapareceram e Aurus se viu chorando pela primeira vez em sua vida milenar. Nem mesmo enquanto ele ainda estava preso dentro de uma gaiola, ele se sentiu tão desamparado. Naquela época, ele sabia que só tinha que esperar por uma oportunidade para escapar. O conselho poderia prendê-lo e enfraquecê-lo, mas não poderia tirar nada dele, exceto sua liberdade. Na verdade, encontrar você aqui é uma espécie de golpe de sorte. Orun disse enquanto quebrava a mão direita do colosso também. Vou lhe oferecer um acordo, se estiver interessado. Abitot olhou para seu colega com preocupação. Quebrar era uma habilidade muito poderosa e Caraxes deveria ser usada para enfraquecer um inimigo antes de dar-lhe o golpe final e sugar sua vida até secar. Cada golpe consumia permanentemente uma parte de Orun também e levaria dias para ele se recuperar, não importa o quanto ele se alimentasse. Foi a razão pela qual ele evitou usar quebrar até ter certeza de que o inimigo não se esquivaria. Orun estava usando quebrar em excesso, consumindo força vital demais para lidar com um único inimigo do qual ele não conseguia nem se alimentar. Capítulo 2942 Quebra, Parte 2, não era apenas uma questão de impedir que a cidade perdida explodisse. Os Eldritches não tinham ideia de como Aurus escravizou os seus hospedeiros e os híbridos descobriram durante a Guerra dos Grifons que suas forças vitais eram fracas por design contra esse tipo de magia. Orun e Abitot não podiam correr o risco de se tornarem vítimas de uma magia proibida semelhante à lealdade inabalável e, por sua vez, expor tudo o que tanto trabalharam para conquistar. Orun respondeu ao olhar preocupado dela com um aceno de cabeça, mantendo a fachada e usando a aura negra do caos que o cercava para fingir que ainda tinha energia de sobra. Que acordo! O colosso disse e então fez sua própria boca desaparecer para evitar a humilhação de gritar de dor. Não vou contar ao conselho sobre sua posição atual e estado enfraquecido. Se tiver sorte, você estará de pé novamente antes que eles o encontrem. Orun respondeu. Tudo que peço em troca da minha misericórdia é que você fique por aqui. O híbrido caminhante, Abominação tirou um mapa de seu amuleto dimensional e o enviou para a frente do olho esquerdo da cidade perdida. Fique longe daqui, daqui e daqui. Orun circulou os postos avançados humanos dos humanos e dos monstros revertidos, Medulin, e por último a área onde estavam as minas do mestre.
Não incomode os prédios e seus moradores, mas certifique-se de que eles não cruzem. A área entre as minas e os postos avançados tinha centenas de quilômetros de largura e se estendia por mais tempo ainda. O Eldritch traçou uma linha que a dividia em uma metade aproximada. Preciso que você atrapalhe os planos deles por tempo suficiente para que os meus se concretizem. Seja um impedimento, não uma ameaça. Se necessário, limpe um pouco as outras áreas para os humanos, para que eles concentrem sua atenção em outro lugar. Por quanto tempo devo ficar aqui? Aurus assentiu, jurando interiormente que usaria esse tempo para ficar ainda mais forte do que nunca e destruir tudo que Orion amava no momento em que a cidade perdida entendesse o objetivo final de seu inimigo. Até que eu diga o contrário, velho amigo. O Eldritch sorriu. O mestre precisava desacelerar o processo de colonização, não pará-lo. O desenvolvimento urbano também significava desenvolvimento do crime e a organização o controlaria do outro lado do oceano também. Além disso, uma vez que o reino se concentrasse no esforço de colonização, a atenção das autoridades seria desviada para outro lugar, deixando Vastor com rédeas livres. Graças a Orion, agora o mestre tinha o poder de desacelerar ou facilitar os colonos à vontade. A organização precisava de tempo suficiente para pôr as mãos no que precisava e então explorar a distração do reino para colocá-los em bom uso. Orion tinha certeza de que era mais do que suficiente para comprar um lugar nas boas graças de Vastor. E caso você tenha alguns pensamentos engraçados sobre vingança ou traição, aqui vai um memorando. O híbrido caminhante abominação colocou tudo que lhe restava em uma aniquilação destruidora final, explodindo um ponto na lateral da cabeça do gigante dourado. Aurus queria gritar, mas sua boca não conseguiu se formar. Sua visão ficou preta e ele pensou que a dor o havia cegado. No entanto, uma vez que o caos roendo fermento desapareceu, tudo ainda estava preto. Para piorar a situação, assim que o objeto amaldiçoado se acalmou e parou de gritar em sua cabeça, ele percebeu que Mugar havia mergulhado em completo silêncio. De alguma forma, aquele bastardo usou as explosões iniciais para sondar minha matriz de magia e encontrou meus conjuntos sensoriais. Estou cego, surdo e mudo até conseguir consertar o dano. A menos que, Aurus tentou mudança de forma de volta para uma cidade. Dessa forma, mesmo que seus sentidos místicos ainda fossem inúteis, ele poderia usar o elo mental com seus hospedeiros para usá-los como seus olhos e ouvidos. A dor devastava seu corpo enquanto seus pseudonúcleos falhavam. Seções inteiras da cidade de Aurus estavam agora faltando nos esquemas internos, tornando a transformação impossível. O legado vivo amaldiçoou o nome de Orion uma última vez e concentrou os seus esforços em consertar o dano. Aquele bastardo. Ou o conselho me encontra ou eu me curo a tempo, ele consegue o que quer. Eu me tornaria um marco que todos evitariam e para garantir meu confinamento, os humanos ainda se concentrariam em mim tempo suficiente para que Orion conseguisse o que quer. Ele não me ofereceu um acordo, ele apenas apostou minha bunda. Reino Grifon, cidade de Lutia, alguns dias depois. Os reais mantiveram sua palavra e logo após a abertura da filial local da Associação dos Magos, a construção de um computador principal local para os tablets começou. A presença do portal de dobra garantiu que em um futuro próximo Lutia se expandiria para pelo menos uma cidade de médio porte, graças à fácil troca de mercadorias com o resto do reino. Isso, somado à presença do Mago Supremo e a promessa de um tablet gratuito para cada unidade familiar de residentes, fez com que pessoas viessem para Lutia de toda a região de Distar. As casas vazias deixadas por aqueles que se mudaram quando Lit foi declarado um criminoso foram vendidas como pão quente e novas estavam sendo construídas. Mais uma vez, Lutia estava se expandindo em todas as direções, exceto nas terras agrícolas. Lit era conhecido por amar sua privacidade e toda tentativa de comprar as terras perto de sua casa era recebida com firme rejeição. Os fazendeiros se recusaram a vender suas casas ancestrais e estavam orgulhosos de serem vizinhos do primeiro magus do país em mais de um século. O
O computador principal local foi rapidamente concluído, mas a fila para coletar os tablets gratuitos da associação estava fadada a durar dias. Até aquele momento, amuletos de comunicação eram a marca da nobreza ou riqueza. Ganhar uma de graça foi um sonho que se tornou realidade. Todos estavam ansiosos para adicionar sua runa de primeiro contato e fazer sua primeira ligação, não importando se fosse para um amigo que estivesse bem na frente deles. Pela minha mãe, que bagunça! Solos olhou para a fila de fazendeiros que se contorciam e viravam por quarteirões inteiros ao redor da associação. As pessoas vão perder dias de trabalho desse jeito. Na verdade, não. Lid deu de ombros enquanto usava um holograma para retribuir os sorrisos e acenos constantes que recebia para evitar desenvolver síndrome do túnel do carpo. É um tablet por família. Eles podem mandar as crianças ou os mais velhos para coletar seu amuleto. O que me preocupa é a explosão de violência e brigas que se aproxima. Do que você está falando? Solos perguntou enquanto verificava a lista de compras armazenada na Soluspedia. O início da distribuição dos tablets foi um grande dia para Lucia e ainda maior para Solos. Ela estava orgulhosa de ver os frutos do seu trabalho sendo reconhecidos publicamente e queria aproveitar os sorrisos que isso deveria trazer. Depois de tantas brigas e constantes dificuldades dos membros de sua família, Solos precisava de uma vitória. Mais uma vez, um tablet por família. Lid repetiu e quando ela continuou olhando para ele com um olhar confuso, ele acrescentou: pelo amor de Newton, Solos, cada família recebe apenas um tablet e apenas um deles pode imprimi-la. Continua no próximo vídeo.